dia que nós estamos comemorando 5 anos do ministério. Pouco tempo. Somos apenas uma criança ainda. Quando nós começamos a construção aqui da igreja, um dia um pastor amigo nosso, ele profetizou sobre a nossa vida um versículo. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Não é esse versículo que eu vou pregar hoje, mas às vezes lá no livro de Jeremias, no livro de Lamentações de Jeremias, ele nos diz: o que me vem à lembrança é o que me dá esperança. E às vezes nós precisamos olhar para trás e ver como tudo começou, da onde a gente saiu e que Deus tem nos sustentado. No livro de Salmos, capítulo 126, versículo 5, ele nos diz: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os preciosos feixes. Aquele que leva a preciosa semente somos nós, que nos desprendemos muitas vezes de fazer a nossa vontade, mas que estamos aqui na casa do Pai, estamos tentando mostrar para as pessoas que elas podem ter uma vida diferente, podem ter uma vida melhor. Muitas vezes não somos bem compreendidos, as pessoas não entendem aquilo que nós tentamos fazer, tentamos mostrar. Coisa como diz, é a função onde mais nós sofremos com ataques, é a função de um pastor. Porque se não está dando certo, a culpa é do pastor. Se um irmão sai da igreja, o pastor não cuidou. Mas nós esquecemos que a semente somos todos nós que carregamos. Todos nós temos uma parte desta plantação, vamos ter uma parte da colheita também, porque todo aquele que ajuda na plantação, com certeza ele vai ajudar na colheita. Que nós possamos ter 5 anos de experiência para os próximos 5 anos de colheita. Que estes 5 anos foram os nossos anos de semeadura. Foram os anos onde nós deixamos Deus trabalhar nas nossas vidas, para que nós possamos aprender, olhar para trás e termos a esperança de seguirmos em frente. Vemos tudo o que passamos e vemos até onde nós chegamos. Às vezes, aos nossos olhos, nós enxergamos pouco. Mas quando nós levantamos a nossa mão e dizemos: Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade, não a minha. Às vezes nós não entendemos o que é a vontade de Deus. Nós queremos fazer a nossa vontade, o nosso querer. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o porquê de muitas vezes estarmos sozinhos. Ele sabe o porquê de muitas vezes estarmos rodeados de pessoas. Mas Deus sabe todas as coisas. Que possamos olhar e ver tudo o que passamos, para que possamos entrar no ano da colheita. Amém? Queria convidar os irmãos para abrir suas Bíblias do livro de Jó, capítulo 40, no versículo 1. Glórias a Deus. Livro de Jó, lá no meio da Bíblia, antes do livro de Salmos. Quando chegar em Salmos, você volta um livro para trás. Livro de Jó. Jó, capítulo 40, versículo 1.
Amém? Glória a Deus. Não vamos nos esticar muito, porque hoje é um dia de comemoração. Jó, capítulo 40, versículo 1, que diz assim: Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim a Deus? Responda por isso. E Jó respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que não sou vil. Quem te responderia eu? A minha mão ponho sobre a minha boca. Até aqui, irmãos. Fecha teus olhos. Querido Deus, amado Pai. Eis aqui a tua palavra, Pai amado. Onde muitas vezes, Pai querido, nós tentamos entender o porquê das coisas, o porquê de acontecer algumas coisas. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Ti. O que muitas vezes aos nossos olhos, Paizinho, parece um ataque do inimigo, mas na verdade é um livramento Teu. Então te pedimos neste momento, Pai amado, que nós possamos entender o porquê das nossas vidas, o porquê das coisas que estão acontecendo ou terem acontecido, ou porquê irão acontecer nas nossas vidas. Mas que nós possamos entender o Teu trabalhar, possamos ser sábios, Pai amado, de não apenas perguntarmos a Ti e já sabemos que a resposta que nós queremos, mas que nós possamos esperar a Tua resposta, o Teu querer. Fala conosco nesta noite, Pai amado. É o que te pedimos neste momento. É no nome santo de Jesus Cristo. Toma conta deste lugar, Pai amado. Toma conta da vida de cada um. É no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Eu estava meditando na palavra esta semana e tentando entender, conversando com o Senhor, perguntando para Deus o porquê de algumas situações, o porquê de algumas coisas acontecerem, o porquê de não dar certo. E o Senhor me levou até essa passagem, onde Jó perguntava para Deus o porquê estava acontecendo tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Jó não entendia, porque Jó era um homem temente a Deus. A palavra de Deus nos diz que quando o inimigo foi até a presença de Deus atacar, a falar sobre a vida de Jó, Deus disse para ele: olha para o meu servo, um homem correto, que se desvia do pecado. Mas essa semana estávamos comentando, eu e minha esposa, se nós realmente analisarmos a vida de Jó, Jó era um homem temente a Deus, sim. Mas Jó queria fazer a parte que era dos outros fazerem perante Deus. A palavra de Deus nos diz que Jó sacrificava por ele, sacrificava pela sua esposa e pelos seus filhos. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus e queremos nós pagarmos o preço pelos nossos familiares. Oramos nós para que Deus cuide dos nossos filhos, nós não insistimos para eles estarem aqui. Oramos a Deus para que Deus dê livramento para os nossos familiares, mas quando convidamos eles para estarem conosco, eles têm muitos compromissos. Esquecemos de orar para Deus, para que Deus faça a vontade dEle na vida das pessoas. Porque quando uma luta chega na vida de um filho nosso, nós nos desesperamos. Nós queremos pegar aquela situação e resolvermos com as nossas próprias mãos.
Nós esquecemos de perguntar para Deus: Senhor, é a tua vontade? É o teu querer sobre a vida dele? Nós queremos nós resolvermos os problemas fazendo a parte de Deus. A irmã falou no começo do culto que ela orou, muitas vezes ela não entendeu o porquê de Deus recolher a criança. Mas Deus sabe o propósito daquela criança. De repente veio para unir mais a família. Nós não sabemos, mas nós não temos que entender o porquê. Nós não temos que entender, porque é Deus que sabe o que Ele vai fazer. Que nós temos o direito de perguntar. Sim, nós temos o direito e devemos muitas vezes indagar com o Pai para saber o porquê. A única coisa que nós temos que estar cientes é que Deus não tem a obrigação de nos dar a resposta. Simplesmente nós temos que esperar. Porque se nós olharmos lá no Salmo 37:5 nos diz: entrega teus caminhos a Deus, confia nele e no mais tudo Ele fará. Se nós entregamos e confiamos, nós não precisamos que Ele nos dê uma resposta. Nós precisamos muitas vezes para nós perguntarmos, tentarmos entender. O problema é que nós perguntamos para Deus e já apresentamos a resposta para Deus. Nós pedimos as coisas para o Pai sem Deus saber se é a vontade dEle que aquilo aconteça nas nossas vidas. Não entendemos o porquê de alguma situação. A irmã falou que ela atropelou um animal, sim, mas se ela não tivesse atropelado, teriam morrido 2 pessoas. Deus deu livramento para a vida dela, sim, mas deu livramento para mais 2 vidas através da vida dela. Bens materiais vão ficar nessa terra, nós não vamos levar o que nós temos aqui, mas as vidas poderiam ser ceifadas naquele momento. Quem sabe aquelas 2 vidas lá ainda vão se entregar a Cristo e ser um homem e mulher de Deus. Nós não entendemos o porquê. Quando Jesus atravessou o mar da Galileia, foi até Gadara, somente para libertar um homem numa terra impura. E quando aqueles demônios saíram de lá, aqueles demônios disseram: deixe que nós entremos nos porcos. E a palavra de Deus nos diz que mais de 1000 porcos se jogaram pelo penhasco. Mais de 1000 porcos. Porque eu e tu, nós somos a menina dos olhos de Deus. Todos os seres vivos que existem, Deus mandou que se fizessem. Que os animais da terra se fizessem, que as árvores se fizessem, mas nós, Deus formou com as próprias mãos e soprou sobre nós do seu Espírito. Então nós não temos que entender o porquê das coisas. Simplesmente temos que orar, apresentar os nossos problemas a Deus e esperar que a melhor resposta vai vir dele. Jó esperou. Jó esperou porque Deus tinha o melhor na vida dele. Até mesmo Cristo, meus irmãos. Jesus, quando estava lá no jardim de Getsemane, quando ele ainda estava lá, esperando a cruz, e Jesus perguntou ao Pai: Pai, por que me abandonaste? Mas Deus não precisava responder para ele, porque era preciso que se cumprisse. Era preciso que Jesus morresse na cruz para que nós fôssemos salvos. Era necessário. Existe um ditado no mundo que nos diz: vão-se os anéis e ficam-se os dedos. E isso é muito certo. As situações nós não vamos entender, mas lá na frente nós vamos ver o trabalhar de Deus. Lá na frente nós vamos entender. Muitas vezes nós olhamos para os bancos, eles estão vazios, mas Deus sabe o porquê. É para criar persistência, é para criar perseverança. É para Deus olhar para nós e ver se nós realmente vamos persistir, vamos permanecer. Mas vale uma alma salva do que o mundo todo se perder. Se nós estamos entre poucos aqui, é porque Deus quer que nós nos cuidemos mais
nos fortalecemos mais, nos entendamos mais e nos aproximamos mais dele, para que ele possa trabalhar nas nossas vidas e as nossas vidas serem exemplo para quem olha para nós. Porque se formos muitos, não vamos poder ter aquela atenção, aquele cuidado, aquele mínimo detalhe, que nós possamos entender que Deus tem o melhor para cada um de nós. A palavra de Deus nos diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu e nos designou para que a gente vá e dê fruto. Quando Deus te chamou, Ele já sabia para onde Ele te mandar. Ele já sabia a porta pela qual tu ia vir. Ele já sabia a porta pela qual Ele ia trabalhar na tua vida. Ele ia te testar, Ele ia te provar. Porque Deus primeiro prova para depois aprovar. Deus está provando a tua persistência. Deus está provando o teu caráter. Porque o caráter de um cristão, Deus não molda. Não, Deus prova. Porque é na hora da luta que a gente mostra para Deus quem realmente nós somos. Se nós vamos confiar na força do nosso braço, queremos que Deus dê a resposta que nós queremos, ou nós vamos esperar no joelho e na persistência, sabendo que Deus vai dar a melhor resposta. Esperar. Espera contínua. Nós vivemos num mundo onde a internet, tudo é muito rápido. Tu tem tudo na tua mão em fração de segundos e não temos mais a persistência de esperar, de aguardar o trabalhar de Deus, sabendo que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que um dia para Deus é como se fossem 1000 anos, e 1000 anos como se fossem um dia. O tempo de Deus não é o nosso. A nossa recompensa pode não ser aqui, a nossa recompensa pode ser depois que nós subirmos aos céus. Mas aonde está a nossa persistência? Infelizmente, nós queremos tudo para ontem. Nós podemos gostar ou não gostar, mas Deus vai continuar trabalhando da maneira dele. A única diferença é que nós ficamos mais ansiosos, mais angustiados, até quando nós aprendemos a esperar. Quando nós aprendemos a esperar no Senhor, aí o Senhor diz: agora está pronto. Agora eu vou te abençoar, porque tu esperou em mim. Tu esperou em mim. Se nós olharmos para trás, tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, nós somos muito abençoados. Só quem olha para trás e vê o que viveu até hoje e onde chegou até agora, como vivemos, como nós estamos, aquilo que Deus proporcionou nas nossas vidas, nós somos na verdade ingratos. Porque Deus nos dá tudo. Deus nos dá terra para nós plantarmos, nos dá um alimento sobre as nossas mesas. Todos os dias, todos os segundos das nossas vidas, Deus nos guarda. Deus nos dá todos os dias a oportunidade de sermos pessoas melhores. Mas mesmo assim, nós queremos perguntar para Deus por quê. Por que isso aconteceu? Espera, confia. Confiança. Aqueles que semeiam uma preciosa semente. Tu não vai plantar semente na terra hoje e vai colher amanhã, não. Tu vai plantar semente, tu tem que esperar. Tu vai ter que cuidar daquela semente. Tu vai ter que regar. Tu vai ter que cuidar da terra. Tu vai ter que esperar a planta crescer. Cuidar das ervas daninhas, não comerem ela. Cuidar para as pragas não pegarem ela. É assim a nossa vida. A semente que foi plantada dentro de nós temos que pedir todos os dias para Deus cuidar, para Deus fazer essa semente crescer, para Deus cuidar para que ela cresça forte, como uma árvore plantada à beira do ribeiro, onde nunca falta água. E sabemos que a palavra de Deus é a água que nós precisamos. Porque Jesus diz: aquele que vier até mim nunca terá sede, porque dele fluirá o rio de águas vivas. É a água que te mantém vivo. Entendermos que nós precisamos, Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Porque essa plantinha precisa crescer. Assim como
Quando alguém planta, precisa cuidar, nós também precisamos cuidar dessa semente. E não tentar entender o porquê que ela não foi plantada hoje e deu fruto amanhã. Entendemos que é um tempo. É o tempo do crescimento. É o tempo da maturação, o tempo da floração. Aí sim vai dar fruta. E essa fruta, tu tem que cuidar. Tu tem que cuidar ela. Porque mesmo depois da fruta nascer, as pragas vêm. Muitas vezes minar aquela fruta, tu olha a fruta por fora, tá bonita, mas por dentro ela tá podre. Então nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar ela a cada dia, sabendo. Não perguntando, Senhor, por que a praga pegou ela? Não. Nós temos que ter o cuidado de cuidar dela, preparar. Quando Jesus estava lá na cruz, e Jesus diz, Pai, passa de mim esse cálice. O que tu tem que passar, não importa, tu vai ter que passar. Tu vai ter que aprender a te cuidar. Tu vai ter que aprender que o cuidado de Deus contigo depende de ti também. Depende de ti. Para Deus poder trabalhar na tua vida, tu precisa deixar, porque Jesus disse, eis que estou às portas e bato. Se tu deixar Ele cuidar da tua vida, Ele vai cuidar. Mas se tu não deixar, essa tua plantinha vai morrer. Essa plantinha vai morrer. E muitas vezes o que vai regar essa plantinha dentro de ti são tuas lágrimas. São tuas lágrimas perante o Pai. É o teu coração, onde tu pediu para Deus arrancar aquele coração de pedra, mas transformou o teu coração em terra fértil. Terra fértil. Porque não adianta lançar uma semente no meio do asfalto, no meio da pedra. Tu tem que lançar uma terra boa. E essa terra boa tem que ser dentro de nós. Nós temos que ser essa terra boa. Cuidarmos, refrearmos a nossa língua, cuidarmos dos nossos pensamentos, cuidarmos quem está na nossa volta. Porque às vezes temos pessoas que estão à nossa volta e falam coisas onde nós desanimamos. Eu tinha um amigo meu que dizia assim, nós temos dois ouvidos, um para entrar, ficar o que é bom e o que não é bom sair do outro lado. E às vezes nós precisamos fazer isso, porque são coisas que te puxam para baixo, são coisas que te trazem desânimo. Glórias a Deus. Precisamos orar todos os dias e pedir para Deus, Senhor, faça a tua vontade. Me trata do jeito que tu queres. Conduza a minha vida como tu quer. E que eu não venha mais tentar entender o teu trabalhar. Quando Deus nos mandou para vir para cá, eu perguntei, Senhor, por que lá? Meu Deus, eu não preciso também. Simplesmente vai, estou te mandando. Tu não levantou a mão e disse, ele é aqui? Então vai para lá. E nós não queríamos. Os irmãos são mais velhos que eu. Se nós começarmos a insistir contra a vontade de Deus, Deus permite lutas nas nossas vidas. Deus permitiu que entrassem na igreja. Os irmãos lembram? Um dia Deus usou um homem. Esse homem está aqui hoje. Ele disse, o dia que vocês vierem para cá, Deus vai mudar a vida de vocês, Deus vai abençoar vocês. E nós tomamos a decisão, estamos aqui hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu olho para trás, porque o que me vem à lembrança é o que me dá esperança. Eu olho para trás e vejo de onde Deus me tirou, de como era a minha vida e o que Deus tem proporcionado na minha vida hoje. Deus prosperou a minha vida muito mais do que aquilo que eu imaginava. Deus me deu muito mais do que aquilo que eu queria. Eu queria uma coisa simples e Deus me deu coisas grandes. Mas porque eu estava na vontade dEle. Às vezes nós não entendemos o porquê de tanta luta.
Quem afasta as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas somos nós. Por queremos entender, por queremos indagar com Deus, por queremos que Deus faça da nossa vontade, da nossa maneira. Enquanto nós queremos que Deus faça da nossa maneira, Deus não pode trabalhar. Porque nós queremos dar as respostas para Deus. Jó queria entender. Se nós olharmos a Bíblia lá, no livro de Atos, o apóstolo Paulo pediu para Deus para que Deus tirasse o espinho que ele tinha na carne, a enfermidade que ele tinha sobre a vida dele. E Deus disse para ele: Paulo, a minha graça é o que te basta. A partir da hora que nós entregamos a nossa vida para Deus, dizendo: Senhor, faz do teu jeito, faz da tua maneira, eu apenas vou seguir. Porque se Jesus está no teu barco, Ele vai te levar para onde Ele quer. Pode vir a luta, pode vir a tempestade, não importa, porque Jesus é o condutor do teu barco. Jesus é que vai levar o teu barco, Jesus que vai guiar a tua vida. Não tenta entender, simplesmente aceita e diz: Senhor, faz do teu jeito e não do meu. Porque enquanto eu tentei fazer do meu jeito, só deu errado. Mas o dia que eu deixei Jesus fazer da maneira dele, Deus sempre disse: eu vou enviar vocês para uma terra seca, uma terra árida, mas nunca vai faltar nada para vocês. Quando nós tomamos posse e entendemos que nós tínhamos que vir, não adiantava só estarmos vindo uma vez ou outra, frequentando. No começo nós íamos só para o dia do culto. Aí Deus disse: não é lá, é aqui. Onde colocar a planta dos teus pés, possuireis. Onde colocar as tuas mãos, prosperarás. Às vezes a gente precisa colocar o pé, firmar o pé, para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa agir. Porque uma coisa eu aprendi na minha vida: se nós olharmos para Deus, se nós dermos para Deus apenas um espaço pequeno nas nossas vidas, se Deus ocupar apenas aquele dia que nós viemos no culto, ou aqueles 5 minutinhos de oração, se Deus tiver só esse espaço pequeno, grandes vão ser os nossos problemas. Agora, se Deus for tudo na nossa vida, pequenos serão os nossos problemas. Pequenos serão os nossos problemas. Deus pequeno, grandes problemas. Deus grande, pequenos problemas. Se o teu Deus é pequeno, teus problemas vão ser insuperáveis. Mas se o teu Deus é grande, teus problemas não são nada. Jó passou por tantas lutas. Jó perdeu tudo. Mas Jó nunca perdeu a fé. Jó nunca perdeu a fé. E já lá no final da vida de Jó, lá no capítulo 42, já terminando o livro de Jó, Jó assume perante Deus. E Jó declara para Deus: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te vejo. Nós não temos que servir a um Deus que simplesmente nós vemos o pastor pregar em cima do altar. Jó precisou. Jó sacrificava pelos seus filhos, pela sua família. Mas o que Deus queria era que Jó tivesse intimidade com Ele. E às vezes o que nos falta é ter mais intimidade. Às vezes o que nos falta é saber que Deus está do nosso lado. Não importa a luta, não importa a provação, Ele vai estar ali. Nós podemos conversar com Ele, que Ele quer nos ouvir. Jó tinha intimidade de fazer aquilo que ele via todos fazerem. Fazia pelos seus. Mas Jó queria individualidade. Deus queria individualidade com ele. E é o que nos falta muitas vezes: intimidade, individualidade. Sabemos que nós não temos que seguir simplesmente o Deus que é pregado, mas saber que Deus é vivo, que Jesus é vivo. Jesus morreu por mim, morreu por ti, mas Ele ressuscitou e disse que estaria com nós todos os dias.
dias até a consumação dos séculos. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui do teu lado nessa noite. Ele quer mudar a tua situação. Ele quer que tu entenda que Ele pode mudar sim. Qualquer situação Jesus pode mudar. Mas o que falta somos nós. Entendermos e aceitarmos. Não tentar entender o porquê, mas saber que se aconteceu, é porque Deus te livrou de algo muito maior. Te coloca de pé nessa noite. Te coloca de pé nessa noite. Pede para Deus te